pelo convite, Patrícia, obrigada ao Guel pelo convite, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme falar de Joana, e a ideia de trazer isso que você falou, da gente falar mais das outras referências dentro da doutrina, foi algo que surgiu também no GEAC, antes da pandemia, quando a gente um dia fez um comentário nesse sentido. A gente fala tão pouco sobre os outros autores, né? Quem sabe se a gente trouxesse as histórias deles. E eu, como gosto muito de história, né, e gosto muito de ouvir histórias, talvez por causa da profissão, falei, puxa, então deixa eu falar de Joana, né? E a gente já teve esse estudo de Joana de Ângeles, a gente já teve um sobre Meimei, e a ideia é continuar trazendo mais informação, né, sobre todos esses grandes contribuidores para a doutrina, né. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, como eu falei, eu fiz esse estudo no GEAC, em maio do ano passado, e estou com vocês aqui hoje, né, também em maio, né. Vamos lá, deixa eu ver como é, aqui, muito bem. Então, vamos falar sobre Joana, mas vamos fazer uma linha do tempo, né, a verdade é falar sobre essa linha do tempo das várias vidas de Joana de Ângeles. Todo livro que eu busquei sobre a história dela, todas as fontes, não trazem um ano de nascimento dela. A gente tem a primeira referência de vida dela em Jerusalém, como Joana de Cusa, e o ano da morte dela foi o ano de 68 depois de Cristo. Depois a gente vai ter a vida de Joana de Ângeles em Assis, na Itália, como Clara, depois no México, como Juana Inês de la Cruz, depois em Salvador, no Brasil, e a gente tem as referências de Joana, aí sim, como Joana de Ângeles no mundo espiritual. Então, essas são as 4 encarnações que a gente tem referência para trazer para essa conversa da gente de hoje, como Joana de Cusa, como Clara de Assis, como Soror, Juana Inês de la Cruz, e como Soror, Joana Angélica de Jesus. Soror é uma nomeação que fazem, uma referência que fazem a um termo que se usa muito para freira, né? Então, quando eu fiz esse estudo no GEAC, eu fiz uma proposta para que as pessoas, após escutarem todas as histórias, escolhessem uma que mais lhe tocasse ou que mais lhe emocionasse. Eu tenho a minha preferida, né? Então, eu vou deixar o mesmo convite para vocês, né? Que vocês, ao final, possam ter uma ideia de qual foi, né, a história preferida de vocês. Então, vamos começar com a Joana de Cusa. Joana era casada com um intendente Cusa, que foi um alto funcionário de Herodes, né, e ele era um homem de um caráter muito duvidoso, porque ele participava de negócios muito escusos, ora agradando aos romanos, ora agradando aos judeus, sempre na intenção de obter favores de ambas as partes, para poder ter uma vida fácil e rendosa. Isso para Joana era uma dificuldade muito grande para o casamento, porque ela tinha essa dificuldade de conviver com alguém com essa natureza de caráter tão duvidoso, né? Mas olha só que interessante, segundo o Divaldo Franco, esse casamento já foi uma expiação, já foi um resgate para ela, em função de débitos de vidas passadas contraídas com esse espírito, com Cusa, né? E num dos encontros dela com Jesus, ele mesmo vai falar da necessidade dela resgatar esse débito. Então, provavelmente esse espírito teve uma vida anterior a esse que a gente encontra como primeira referência, como Joana de Cusa, tanto contado pelo Divaldo, dito por ela, quanto em toda a biografia que a gente acha, em que Jesus também diz a ela que havia um débito dela ali com o Cusa. Ela teve 2 filhos, algumas fontes fazem referência a um terceiro filho, ela residia em Jerusalém, e por estar nessa dificuldade de casamento, e não aceitar esse caráter do marido,
ela tinha um sofrimento muito grande. E aí, por uma sugestão de uma escrava que via a sua tristeza nas sucessivas brigas com o marido, ela um dia vai ao lago de Genezaré ouvir a pregação de Jesus. E aí ela começa a ouvir o oposto daquilo que ela vivia, porque Jesus começa a falar de amor, de bondade, de igualdade entre homens e mulheres, em fraternidade, de respeito, que as dores eram passageiras, e ela começa a ficar encantada com aquilo que ela começa a ouvir, né? Ela tinha uma certa dificuldade de entender o que Jesus falava pelas dificuldades idiomáticas, porque provavelmente ele se expressava em aramaico ou em hebraico, e quem fazia a tradução do que Jesus falava para Joana era essa escrava que a levava para os encontros, né? E aí Joana começa a ficar impressionada com essa expressão de paz e de serenidade que Jesus trazia no seu discurso. Segundo a espiritualidade, isso da Joana não entender o que Jesus falava propriamente dito, em certas ocasiões, e aí isso é uma transcrição literal de um dos livros em que eu busquei toda a biografia dela, nesses momentos havia uma ação magnética do mestre e dos espíritos que acompanhavam sobre a mente daqueles que o ouviam, permitindo que as pessoas compreendessem o que era dito. Então, era o espírito que ouvia, e não o ouvido, o órgão, né? E algo semelhante aconteceu com Divaldo em duas situações, em que ele conta que ele estava fazendo palestras em português, em Roma e em Genebra, com tradução simultânea, e num determinado momento Joana aparece para ele e pede que ele solicite que parem de fazer a tradução simultânea, e que ele confiasse, porque as pessoas iam conseguir entender o que ele estava falando, mesmo num outro idioma. Assim acontece, as pessoas conseguem entender o que o Divaldo fala, e ao final da palestra é essa confirmação que as pessoas têm. Quem ouvia era o espírito, e não o órgão físico, né? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer que a Joana de Cusa possuía 3 grandes virtudes: uma rara dedicação à causa do evangelho, a esse marido difícil, né, a esse lar em sofrimento, aos filhos e às servas que tinha, uma nobreza de caráter irretocável, principalmente diante dos equívocos financeiros e morais do marido, e uma fé verdadeira, que era perseverante, ardente e sincera, e que mesmo diante das dificuldades e sofrimentos que enfrentou, Joana de Cusa prossegue firme. Ela perde posição social, ela fica viúva, ela cria os filhos sozinha, ela sacrifica a própria vida em amor ao evangelho, mesmo quando o filho mais novo pede que ela negue a Jesus, e nem assim a fé dela foi abalada, né? O que muda na vida dela após o encontro com Jesus é ver o lado bom do marido, ou o lado falho do marido, e que por isso precisava de ajuda. Ela imprime uma luz sagrada em tudo que ela faz, aprende com as suas dores, se dedica a ajudar os filhos de outras mães, torna-se mais corajosa e muito mais fiel a Jesus e ao que ele pregava, amplia uma compreensão de Deus, desenvolve uma serenidade, uma resignação diante de qualquer situação, e torna-se uma educadora. Quando ela passa a falar para outras pessoas, inclusive para outras mulheres, sobre o Evangelho de Jesus. Joana de Cusa vai conhecer João Evangelista, né, e em um dos seus encontros, né, com Jesus em Carfanaum, quando ela ainda vivia essa crise com o marido, e depois, né, mesmo após a morte de Jesus, ela teve uma convivência mais estreita com esse apóstolo, levando a palavra de Jesus aos que ainda não conheciam, né. E mais tarde, Joana de Cusa e João Evangelista vão se reencontrar em outra encarnação, a gente vai ver daqui a pouquinho. Opa, aqui, pulei. Peraí, tá rápido. Aqui, muito bem. E aí, quando eu comecei a rever esse estudo, olha que linda descoberta, né? Quando da perseguição de Jesus, Joana de Cusa vai falar
com duas mulheres muito importantes para que intercedessem por ele. Ela fala com Cláudia, que era a mulher de Pilatos, com quem o marido tinha uma certa vinculação por causa dos negócios que fazia, e vai conversar com Lívia, mulher de Públio Lentulus, vai conversar com Lívia Lentulus, que também vai interceder por Jesus a pedido de Joana. Eu, quando li essa parte, eu fiquei muito emocionada de ver. Eu hoje vou estar falando na casa de Lívia de uma ação que Lívia teve a favor de Jesus. Bonito, né? Bom, o marido da Joana de Cusa vai desencarnar numa situação deplorável. Ela passa a cuidar da casa e a trabalhar para preservar a família, mas eles perdem tudo. Ele vai desencarnar em Rivo Torto, né? O Cusa, né, numa localidade próxima a Assis, aonde se recolhiam os leprosos, e somente lá pelo século XIII ele realmente se recompõe e se liberta dessas dificuldades que ele tinha, né. A Joana vai se tornar uma dedicada propagadora dos ensinamentos do Cristo, vai ser citada pelo apóstolo Lucas em dois momentos. A primeira citação está no capítulo 8, quando ele diz que ele, os 12 e algumas mulheres tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. E quem eram essas duas mulheres? Maria de Madalena e Joana de Cusa, né? E num segundo momento, Lucas fala dela, no capítulo 24, como uma das mulheres que, vindo a Galileia e tendo visto o corpo de Jesus ao ser descido da cruz, o prepara com aromas e bálsamos no dia do sepulcro, né? Joana teve 2 filhos. Divaldo conta que o filho que morre com ela ao seu lado no grande martírio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi o filho mais novo, e o Divaldo foi o filho mais velho dela, né? E o Divaldo vai contar também que os dois vão se reencontrar mais tarde, quando ela vai estar na indumentária de Clara de Assis, e ele vai ser um dos discípulos de São Francisco. Os últimos dias de Joana de Cusa, ele conta, o Divaldo, que isso aconteceu, ele soube dessa história quando ele estava com o Nilson em Roma, em 1970. Nilson, eu não sei se quem já viu a história do Divaldo ou quem já assistiu o filme da vida do Divaldo, Nilson foi um grande colaborador dele, desde muito jovem, e que o acompanhou até o dia do seu desencarne. E eles estavam em Roma pela primeira vez, visitando a cidade, na região do Fórum, numa colina onde se encontram os escombros do Domus Áurea, que era um dos palácios que Nero manda construir. Ele e o Nilson conversavam sobre os sofrimentos vividos pelos cristãos quando Joana aparece para o Divaldo e pede que ambos se dirijam ao alto de um monte. E quando eles estavam lá, ela os fez recordar os últimos instantes de vida de Joana de Cusa. E nesses últimos instantes, ela narra que Nero havia pedido para ser realizada uma grande festa, porque ele queria a Roma inteira iluminada pelos corpos dos humanos cristãos em chamas, né? Então, aqueles homens, mulheres e crianças foram tirados das catacumbas e atados em postes, tendo as suas roupas bisuntadas com combustível, e atearam fogo. Sensibilizada com essa lembrança, ela leva os dois ao local para que eles se recordem disso, e então ela revela que aquele filho que a acompanha naquele martírio é o Nilson, esse amigo do Divaldo que estava com ele. Então, Nilson e Divaldo foram filhos de Joana de Cusa, foram irmãos, e o Nilson sempre contava que ele só gostava do Jesus que o Divaldo falava. Ele não gostava da história de Jesus como ele encontrava nos livros ou nas referências. Ele gostava do Jesus que o Divaldo apresentava para ele. E aí, só após essa lembrança, ele conseguiu entender que, de uma certa forma, ele culpava Jesus pela morte que ele teve junto à mãe, né? Então, era o ano de 68 depois de Cristo, quando
a perseguição aos cristãos era intensa, a gente vai encontrar esses hábitos, né, de queimar essas pessoas vivas, e diante daquela situação toda, um dos soldados que estavam ali, dos executores, né, dessas ordens de Nero, começam a falar para ela, abjura, né, abjura, dizer, negue, né, negue a Jesus. E diante de todo aquele sofrimento, o filho pede para ela, repudia a Jesus, minha mãe, abjura, né, não vê que a gente perdeu, negue Jesus por mim que sou seu filho. E pela primeira vez ela chora diante daquela situação, e diante das rogativas do filho, ela sofre mais ainda, e esse filho continua pedindo, abjura, né, negue a Jesus. E aí ela diz para ele, cala-te, Jesus foi puro e não desdenhou o sofrimento, então vamos saber sofrer nessa hora tão dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, a gente tem que ser fiel a Deus. E um pouco antes de morrer, um dos algozes lhe pergunta, isso é descrito no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, um dos algozes lhe pergunta, o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Né, pergunta um deles, e ela, olhando para aquela pessoa já sendo consumida, só lhe diz, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, aqui eu acho que é o reforço do que o Humberto de Campos diz, dessa fé dela que era inquestionável e era inabalável. E ela desencarna no ano de 68, queimada, viva, junto com o filho, né? Essa foi a vida de Joana de Cusa, e aí a gente chega na vida de Clara de Assis. A gente não pode falar de Clara de Assis sem falar de Francisco, né? Francisco foi o seu grande exemplo e que a contagiou, ainda menina, a viver a sua vida em favor dos pobres, dos doentes e dos necessitados. Se Jesus foi um marco divisor na vida de Joana de Cusa, Francisco foi aquele coração amigo que trouxe de volta para ela os ensinamentos do Cristo, aprendidos com o Cristo. Francisco vai acordar no seu coração aquilo que ela viveu na Galileia, né, bem como o martírio que ela viveu em Roma, ao morrer queimada sem negar Jesus. Francisco vai mostrar para ela que é possível uma vida ecologicamente correta, sem consumismo, sem falsa necessidade, criando uma comunidade onde tudo é repartido e dado aos pobres, na certeza de que nada vai faltar, né? Como Jesus ensinava, como Jesus pregava, e como ela, enquanto Joana de Cusa, ouvia Jesus falar, né? Francisco vai exaltar a mulher, a semelhança que Jesus fazia, né? Resgatando a sua importância e a sua cidadania. A gente está falando de uma época de Idade Média, ano de 1100 a 1200 e alguma coisa, né? Francisco é a encarnação do apóstolo João Evangelista, que convive com Joana de Ângeles, né? Então, Joana e João Evangelista se reencontram numa reencarnação seguinte, como Francisco de Assis e Clara de Assis, né? Ele nasce numa família de posses, mas numa sociedade extremamente desigual, e vive por 44 anos, né? Tomás de Celano, no livro Vida de Santa Clara de Assis, vai dizer, devemos sublinhar, devemos ressaltar que naqueles dias não eram poucas as jovens, mesmo de ótima família, que cansadas de uma vida material, se haviam sentido atraídas pela pregação do jovem Francisco e se comprimiam ao redor dele em lágrimas para ouvi-lo e para tocá-lo. Mas nenhuma delas tinha ousado até então, até aquele momento, imitá-lo na sua escolha de pobreza. E é isso que Clara vai fazer. Ela nasce em Assis, no ano de 1192, e vive encarnada por 61 anos. Era filha de uma família nobre, a mãe era uma mulher de muita fé e de um espírito muito piedoso, e isso fez com que a Clara já desenvolvesse uma grande compaixão, desde pequena, sempre ajudando aos pobres. Ela ouve falar de Francisco,
deseja conhecê-lo e ouvi-lo para entender como é que alguém tão jovem abandona todos os seus bens para se dedicar exclusivamente aos pobres, porque existia nela, no seu coração, um desejo de fazer algo semelhante, né? Francisco não era um grande orador, né? Mas quando ele se punha a falar do evangelho, ele trazia as experiências vividas como João Evangelista, e também contava com um conjunto de espíritos superiores para protegê-lo e inspirá-lo, né? E ela se encontrava secretamente com Francisco para ouvi-lo, tendo apenas a companhia de uma pessoa de confiança da família, do mesmo jeito que Joana de Cusa fazia, quando ela saía com uma serva às escondidas para ouvir Jesus, né? Ela também fazia esse mesmo modo, esse mesmo movimento de uma forma secreta, né? Sabendo das dificuldades que ela encontraria na família para seguir esse caminho semelhante ao de Francisco, ela tinha pouca idade na época, ela foge de casa e vai ao encontro dos frades da igreja de Santa Maria da Porciúncula. Ela faz os seus votos de pobreza, de castidade e de obediência, e teve os seus cabelos cortados por Francisco, uma espécie de batismo, né? Os parentes tentam dissuadi-la, mas ela deixa claro que a decisão dela era irrevogável. Ela renuncia ao título de abadesa, ao local onde ela vai servir, porque ela dizia que ela tinha muito mais prazer em servir do que em ser servida. E ela só muda essa posição quando, diante de uma insistência do Francisco, ele faz ver a importância que ela tinha na liderança, e aí ela assume esse lugar de abadesa no convento onde ela começa a viver, né? Para ela, um líder devia ser um autêntico servidor e devia dar exemplos de amor aos liderados e não de apego a cargos ou a funções transitórias, né? E ela dizia que nada possuía e tudo que a gente precisava para essa viagem evolutiva da gente é o que a gente carrega no nosso interior. Talvez aqui seja uma das primeiras referências que a gente começa a encontrar de viagem interior, de olhar para si, que é o grande trabalho que Joana de Ângeles traz do autodescobrimento, né? Então, talvez essa seja uma das sementes de todo o trabalho que Joana de Ângeles vai trazer para a gente quando espírito mentor do Divaldo, né? O amor que vai aproximar essas duas almas desde o começo é um amor fraterno. A Clara vai eleger Francisco como uma espécie de guia abaixo de Jesus, e o tratava como pai, ela se referia a ele como meu pai, e muitos se referem aos dois como irmão Sol e irmão Lua, né, como uma referência a um amor impossível a que ambos renunciaram, mas eles sempre se dedicaram ao caminho da fraternidade, da solidariedade, inspirados no amor de Jesus, e todas as biografias e todas as fontes apontam, né, que eles se utilizaram de um livre-arbítrio, fazendo voto de castidade e de pobreza, e que tudo leva a crer que o casamento não fazia parte da programação reencarnatória nem dela nem dele, porque há muitas histórias de que Clara e Francisco viveram um amor homem e mulher, e não um amor fraterno entre irmãos que dividiam uma causa, né? A vida dela era muito simples, ela se vestia de uma forma muito simples, ela era dada a fazer jejum, dormia no chão, usava junto ao corpo um instrumento de silício, dormia em terra batida, o travesseiro dela era um pedaço de madeira. O Francisco frequentemente a repreendia por isso, proibindo que ela tivesse tais comportamentos, e aí é muito interessante a gente ver que ela era uma individualidade e não uma cópia do Francisco. Então, mesmo ela seguindo tudo aquilo que o Francisco fazia, ela entendia dentro da sua individualidade que aquele era o caminho que ela tinha para ele, para ela, né? E para ela o flagelo corporal, que era aquele instrumento de silício que ela usava, era uma forma, né, que a pessoa tinha na sua forma humana, era uma maneira que a pessoa tinha na sua forma humana de se aproximar da divindade de Jesus, de se aproximar de Jesus por meio da dor, fazendo em si aquilo que também foi imposto ao mestre, né? Por mais de uma vez ela precisou defender o convento e a cidade
das invasões bárbaras que aconteciam, mesmo estando adoentada. E muitas vezes ela pediu o auxílio de Jesus, e algumas biografias trazem uma informação de que os invasores relatavam serem tocados por uma energia diferente, desistindo assim dos seus intentos de ataque ao convento, né? A sua vida é marcada por inúmeras ações, nunca pela omissão, do mesmo jeito que Joana de Cusa, né, não se omitiu diante daquele marido e partiu para ações edificantes. Ela tinha uma fragilidade física, né, e a sua condição de mulher e a sua fragilidade não a impediam de se posicionar, de dizer o que pensava, de viver como lhe conviesse, né, e auxiliando mulheres no seu tempo a resgatar a sua própria dignidade, do mesmo jeito que Jesus fez com ela quando encarnada como Joana de Cusa. Então, ela põe em prática aquilo que ela aprende no Evangelho. Ela era a prática do Evangelho de Jesus, nesse resgate da dignidade humana, né? Há relatos de 2 curas realizadas por ela, através do ato de benzer os enfermos com o sinal da cruz. Ela vai escrever algumas cartas que vão falar sobre a excelência da pobreza e do despreendimento dos bens terrenos, vai deixar um legado de socorro aos mais pobres, né, de amor aos doentes, de despreendimento das coisas terrenas, dessa fidelidade a Francisco, né, que promove, que proporciona no seu coração essa mediação entre ela e o Cristo, né. E aí a gente encerra a vida de Clara de Assis e chegamos à vida, a terceira encarnação, né, a vida de Juana Inês de la Cruz, né. Essa vida de Juana Inês de la Cruz se passa no México, né, Juana Inês de la Cruz nasceu Juana Ramírez de Asbarre, num pequeno povoado, né, no México. Ela era filha de Isabel e de Pedro. O pai era um militar, arrendatário de 2 fazendas que pertenciam à igreja. Ela tinha 4 irmãs e um irmão. A mãe se casa 2 vezes, mas ela é filha do primeiro casamento, né? As principais características dela, desde criança, era gostar de ouvir histórias, de ser muito criativa, como criança de praticar essas travessuras, ficava muito séria e compenetrada em alguns momentos, e tinha, isso em todas as biografias a gente encontra esse termo, fome de conhecimento, né? Com 3 anos de idade, ela pede à professora de uma das irmãs mais velhas que lhe ensinasse as mesmas lições, dizendo que a mãe tinha feito tal solicitação, sem que a mãe soubesse, né, disso, né? Aos 7 anos, ela já sabia ler e escrever, e desde essa época, ela já desejava entrar para uma universidade, mesmo ouvindo o pai dizer que só os homens podiam frequentar esse lugar. Então, ela pede para a mãe lhe fazer uma roupa masculina para ela usar no dia que esse momento chegasse, né, de entrar para uma universidade. Aos 8 anos, ela vai para o México viver com o avô por muito pouco tempo, mas é o tempo suficiente para ela ter acesso aos livros que ele mantinha em casa. Aos 15 anos, ela já era uma jovem de uma educação esmerada, de uma inteligência refinada, e ela vai morar com uma tia materna. Tempos depois, ela vai se tornar dama de companhia da Marquesa de Mancera, que era Dona Leonor de Castro, que era uma mulher muito culta e afeita às letras, né? Então, as principais características que ela começa a apresentar na vida adulta vai ser um talento muito rápido para as conversações. Ela tinha uma habilidade dialética de diálogo muito grande, tinha uma graça nas improvisações que ela fazia, ela tinha uma capacidade de reflexão muito grande, uma grande paixão intelectual, né, e uma grande capacidade cognitiva, porque ela estuda sozinha, sem professores, apenas com os livros que ela encontra à sua disposição, e a gente entende, nesse momento, o quanto ela foi autodidata, o quanto ela criou para si a sua própria instrução, né. Durante o tempo que ela foi dama de companhia, ela não demonstrou nenhuma vocação religiosa,
e ela impressionava as pessoas pelo conhecimento que ela tinha, por ser muito jovem e especialmente por ser mulher. Sendo autodidata, ela leu muito sobre mitologia, filosofia, história, além de ter escrito livros de poesia e peças teatrais. As mulheres da família se destacam pela coragem e pela independência, né? A mãe dela passa a administrar a fazenda depois da morte do avô, uma outra irmã, através de empréstimo, consegue comprar outra fazenda, passa a administrar a revelia do marido que tinha abandonado. Então, ela vem de uma família de mulheres fortes e determinadas, né? Aos 19 anos, ela entra para o convento de São José das Carmelitas Descalças, ficando lá por 3 meses. E aí ela se depara com uma ordem muito severa, o que faz com que ela regresse para o mundo social sem desistir de ser freira. Aos 21, ela entra para o convento de São Jerônimo, que era uma ordem conhecida mais pela brandura que tinha. E aí é muito interessante ver esse relato dela, né, porque para ela a vida como freira foi o único caminho que ela encontrou para ter acesso ao conhecimento, porque a mulher naquela época era só, a vida que a mulher teria era casar, ter filhos e cuidar de casa, e ela tinha fome de conhecimento, né, então a única maneira dela continuar tendo acesso ao conhecimento é entrar para um convento. E aí ela diz numa carta: fiz-me religiosa porque, embora soubesse que essa condição teria coisas repugnantes ao meu temperamento, essa condição de freira, né? Aliado ao fato da total negação que eu possuía para o casamento, aquele era o caminho mais decente que eu podia escolher em matéria de segurança para o que eu desejava para a minha solução, para o que eu desejava para a minha vida. Então, ela vai justificar todo o amor que ela tem pelo conhecimento, não por abominar o casamento, mas por se reconhecer sem vontade para viver essa experiência, né? Com essa escolha de vida, os seus escritos, as suas bandeiras e a sua vida vão ter uma dedicação exclusiva ao conhecimento. Ela deixa claro que ela não era movida por nenhuma religião, por nenhuma vocação religiosa, né, mas pela possibilidade de, sendo freira, viver com mais independência, com a independência que ela sempre desejou para si. E aí a Juana começa a antecipar algo de feminismo nos tempos modernos, né? Ela era poliglota, falava 6 idiomas, inclusive o português, e segundo Divaldo Franco, ela é considerada por muitos intelectuais no México como a primeira feminista das Américas, e possivelmente a primeira teatróloga do continente, e uma das maiores poetisas de língua hispânica. O México a reverencia como uma mulher revolucionária, né? Ela fica conhecida como a monja da biblioteca, porque ela tinha um acervo particular com mais de 1.500 livros, outras fontes falam que eram 4.000, 8.000 livros, mas sempre uma pessoa voltada para o conhecimento, né? As suas obras foram publicadas pela primeira vez em Sevilha, e o segundo volume dos seus escritos é onde a gente encontra aquilo que é considerada, as suas biografias, isso está lá escrito, a Carta Magna de Liberdade Intelectual da Mulher Americana. Então, se a gente pega desde a história de Joana de Cusa, como esse dignificar a mulher, como colocar essa mulher num lugar de voz, num lugar de ação, de atitude, de reconhecimento, de respeito, como está impresso desde a época de Joana de Cusa, né? Através desses escritos, ela começa a deixar claras as posições e as ideias dela, e essas posições e ideias eram, às vezes, radicalmente contra com o pensamento político, social e religioso vigente na época. Uma dessas posições dela foi muito contundente, porque se fez através de uma carta trocada entre ela e um amigo, que era protetor dela, que era o bispo de Puebla, onde eles faziam, nessa troca de correspondência, uma forte crítica a um dos sermões que o padre Antônio Vieira tinha feito. E, na verdade, a intenção era também, através dessa crítica ao padre Antônio Vieira, criticar, atingir o arcebispo mexicano Aguiar e Seijas, que era um desafeto do bispo de Puebla, que era aquele que a protegia e a amparava, né? Esse arcebispo era um homem muito austero, formal ao excesso,
um ferrenho combatente de liberdades existentes nos conventos, inimigo declarado das mulheres, procurava manter um distanciamento delas, né, de todas as maneiras. Mulheres não entravam na sua casa, não cozinhavam, não cantavam. Então, para ela, que era uma pessoa que defendia esse direito à mulher ter voz, é óbvio que ela ia ter uma postura frontalmente contra o arcebispo Aguiar e Seijas, né? E quando esses escritos se tornam públicos, ela passa a sofrer uma série de perseguições, né? Principalmente pelo fato de ser mulher. E mesmo sendo freira, não reconheciam em momento algum o seu valor, né? Todos os escritos dela passam a ter esse mesmo objetivo, era um brado de liberdade, era um brado de libertação das algemas do machismo e do autoritarismo da igreja, na igreja, né, que defendia a necessidade da mulher ter acesso ao conhecimento, do respeito às diferenças, né, como primava o evangelho de Jesus ao mostrar que todos eram iguais. No final do século XVII, o México vive um dos períodos mais difíceis em termos de subsistência, é afetado por uma grande seca, por doenças, e em 1695 uma grande epidemia varre as terras mexicanas, e Juana, muito sensibilizada com o sofrimento que o povo passava, sai do seu isolamento e vai cuidar das irmãs do convento e da população vitimada pela peste. Ela, abatida, cansada, fica doente, e em 17 de abril de 1695 desencarna aos 44 anos. Aí a gente chega na vida de Sor Joana Angélica de Jesus, em Salvador, né? No livro Reencarnação e Imortalidade, do Hermínio Miranda, ele diz: há lutas, porém inevitáveis na Bahia. Num desses episódios dolorosos, sacrificou-se a valorosa e querida Joana Angélica, que hoje, do mundo espiritual, derrama sobre todos nós a ternura do seu coração afetuoso em mensagens repassadas de amor ao Mestre. Essa é a reencarnação de Joana de Ângeles em terras brasileiras, sendo que esse vínculo se estabeleceu por ocasião das cartas trocadas entre ela, na encarnação anterior, né, como Juana Inês, e o padre Vieira. O padre Antônio Vieira também nasce em Salvador, e ao que tudo indica, essa reencarnação foi planejada pelo mundo espiritual para a destinação histórica do Brasil, né? Se antes, lá no México, né, eles divergiram nas suas opiniões, nessa encarnação, os dois serão aliados, amigos aliados, e o padre Antônio Vieira é um benfeitor dela, né? Então, de um modo geral, naquela época, os conventos não eram bem vistos no Brasil, né? A gente está falando de século XIX, XVIII, XIX, né? E o primeiro mosteiro fundado por mulheres, para mulheres, no Brasil, foi o convento de Santa Clara do Desterro, em 1677. Tinha uma certa restrição à fundação de conventos no Brasil, porque eles não davam lucro para a colônia, né? Eles eram vistos como um impedimento de matrimônio e de procriação, já que faltariam mulheres para casar, e havia todo um olhar também ocioso ao clero. Freira e padre não fazem nada, né? Vivem uma vida de ociosidade. Então, como alternativa para driblar essas dificuldades, foi a criação, né, dos recolhimentos, das casas de recolhimentos, que era uma espécie de casa de reclusão para mulheres. Eram similares a um convento, mas sem votos. Os recolhimentos, as casas, né, de recolhimentos, não faziam as mesmas exigências dos conventos, que só recebiam, na grande maioria das vezes, as filhas da elite social e política da colônia, né, além de ser um motivo de orgulho ter uma freira que ia para um convento, né. Então, a gente vai encontrar Joana Angélica nesse local, nessas casas de recolhimento, né. Então, enquanto os conventos recebiam aquelas moças que não conseguiam se casar e que a família precisava manter uma boa imagem, como também acolhia as rotuladas como loucas e também as vítimas de estupro, né. Esses lugares também funcionavam como depósitos de crianças bastardas, ou de crianças especiais, ou daquelas que nasciam
em decorrência de sexo antes do casamento, né, e essas crianças eram inseridas na conhecida roda dos expostos, né. Os conventos também serviam para aquelas moças que queriam fugir de um casamento indesejado, ou de mulheres que queriam se livrar de um marido violento, e que buscavam ali uma vida mais tranquila, já que lá era permitido estudar. É nesse cenário que a gente vai encontrar Joana Angélica de Jesus, né? Ela nasce em Salvador, no ano de 1762, 67 anos após o seu desencarne como Juana Inés de la Cruz, no México. Joana vai se tornar uma freira da Ordem das Clarissas. Curiosamente, ela vai ingressar na ordem que ela ajuda a criar lá atrás, né, em Assis, na Itália, no século XIII. E no convento da Lapa, ela teve várias funções, foi escrivã, foi vigária, até se tornar abadesa, desencarnando em 1822, com 60 anos. Essa também foi outra encarnação de uma mulher forte, de personalidade forte, assim como todas as outras, né? E o trabalho dela nessa encarnação, diferente de Juana Inês, não esteve voltado para o conhecimento, mas esteve voltado para a dignificação da mulher equivocada. Esse é um termo do Divaldo, né, no livro que a gente encontra, daquilo que eles chamam de mulheres que eram internadas em convento por causa dos seus deslizes morais, né. Então foi um trabalho muito mais de educação e de renovação moral. O convento da Lapa era mais suave, né, e ela, ao invés de punir aquelas moças, as atendia com bondade, com ternura, tratando essas mulheres como filhas, né. Outro termo do Divaldo, infestação espiritual. Havia casos em que essas moças, sobre grande infestação espiritual, ou por aborto provocado dentro do convento, ou porque matavam os filhos para manter as aparências familiares, eram atendidas por ela, né, e essas grandes manifestações, eram, na verdade, o que eles chamam, então, de infestação espiritual, eram as manifestações mediúnicas, né, que em noites de loucura, ou em crises histéricas, essas mulheres entravam num grande sofrimento em função do transtorno de uma vida castrada, né. Para atender essas mulheres em sofrimento, Joana ia de cela em cela confortando essas mulheres, e a sua presença afastava as entidades das trevas, sem que ela soubesse como ou porquê. Ela apenas colocava as mãos sobre a cabeça dessas jovens e elas se acalmavam. E aí foi um trabalho de grande abnegação que ela faz. O Divaldo esclarece que esse trabalho já era um trabalho que se faz, né, nos centros de passe, de passista, né, como preceitua o Evangelho. As conversas e as orientações que ela tinha também lembram um outro trabalho que a gente tem nas nossas casas, do atendimento fraterno, né? E o carinho e o consolo que ela dava àquelas mulheres nos remetem ao próprio codificador, quando ele salienta a necessidade da gente distribuir conforto a todos que se aproximam de uma instituição espírita ou de qualquer um de nós. Em 1822, o Brasil estava próximo da sua emancipação política, e após alguns acontecimentos, né, de lutas pela independência, ou o martírio de Tiradentes, o país vivia uma grande efervescência, né, do que estava para acontecer nessa programação espiritual traçada para o Brasil. Então, soldados portugueses exaltados saqueavam casas, insultavam famílias, despedaçavam bandeiras, até que um dia chegaram em frente ao convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, aonde Joana Angélica era abadesa. Eles tentam invadir o convento para saquear o que fosse possível, bem como para violentar as mulheres que lá estavam, quando eles subitamente se encontram, né, diante da corajosa freira. Ela enfrenta esses soldados, mandando-os embora, dizendo que respeitassem a casa de Deus. Eles avançam em direção à porta do convento para invadir, e ela para na porta do convento, faz uma barreira para evitar aquela invasão com o seu próprio corpo. Essa atitude de enfrentamento e de demora em abrir os portões também foi para dar tempo que as outras irmãs
conseguissem fugir, porque havia uma passagem subterrânea que ligava o convento da Lapa ao convento do Desterro, que era perto dali, né? E aí ela dizia: para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, antes de conseguirdes os vossos infames desígnios, passarei sobre o meu cadáver. E o seu gesto fala mais alto que qualquer palavra, e o seu peito foi trespassado por uma baioneta. A Altiva Glória Noronha, no livro Peregrino do Senhor, vai contar, né, que o heroísmo da freira baiana, cuja idade contrastava com a da desassombrada coragem que revelou, mereceu a consagração definitiva do seu nome nos anais da história da pátria. Sua figura corajosa e heróica, firme no seu posto, enfrentando intrepidamente as baionetas, até tombar banhada no próprio sangue, plantou-se como uma herança a passar carinhosamente de geração em geração. Nessas 4 histórias que a gente traz, das 4 vidas de Joana de Ângeles, aí a gente chega à história de Joana como a benfeitora espiritual do Divaldo. Divaldo conta que Joana conta a ele, né, que ao desencarnar em 1822, quando ela chega no mundo espiritual, ela é convidada a integrar a falange dos espíritos que traziam à Terra o Consolador prometido por Jesus. Isso em face da sua história passada, da sua dedicação que ocorreu com mais de 1 milhar de espíritos. E o Divaldo diz: não temos ideia precisa da grandeza dessa organização presidida por Jesus. Joana é convocada, então, em 1822, para o trabalho de cooperação, junto à codificação da doutrina espírita, passa a se preparar no mundo espiritual para essa função, e para isso ela promove uma revisão em alguns dos seus conceitos religiosos. E aí ela vai integrar essa equipe de codificação da doutrina espírita em 1823. 2 mensagens de Joana de Ângeles a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Então, a gente está falando de 40 anos aí, em que Joana trabalhou junto dessa equipe, cooperando para a codificação da doutrina espírita. A primeira mensagem dela, ela assina, em ambas ela vai assinar como um espírito amigo, mas a primeira mensagem dela foi a paciência, que está no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e a outra mensagem dela está no capítulo 18, né? Está no capítulo 18, dar-se-á aquele que tem pouco, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Segundo Divaldo, foi muito fácil para ela, quando ela chegou no mundo espiritual, porque a visão que ela tinha ainda encarnada, que ela possuía, de que os bons seriam felizes e os maus seriam desventurados, isso a ajudou muito na sua evolução espiritual, né? E no além, no mundo espiritual, ela percebeu que as penas das suas várias reencarnações não tiveram um caráter eterno, né? Mas que poderiam ser eternas enquanto durassem os seus débitos e os seus sentimentos de culpa na consciência. Então, toda a transformação interna e moral que ela faz ajudou a que ela chegasse no mundo espiritual com uma evolução espiritual já muito grande, né? Então, finalmente ela compreende e agradece o conhecimento que ela assimilou e rapidamente ela se adapta na convivência com os espíritos que programavam a chegada do Consolador. Divaldo e ela se relacionam desde que o Divaldo tinha 4 anos de idade, ele hoje está com 94, então são 90 anos de uma relação estreita, né? Ele conta que a lembrança mais antiga que ele tem dela é quando ele tinha 4 anos de idade, durante uma crise de asma, porque ele vê entrar aquilo que ele define como uma fada boa, né? Alguém com muito carinho, e que dizia para ele: tenha confiança em Deus, não se desespere porque isso vai passar. Ele tem outras crises de asma e ela sempre aparecia trazendo essa mesma mensagem de calma e de paciência. Por volta de 8, 9 anos ele tem uma forte crise de asma, ela aparece novamente para ele, afirmando que aquela prova dele acabaria naquele momento. E ele sente um ar
refrigerado, balsâmico e perfumado, invadindo seu pulmão. Adormece e é levado para um local pelas mãos de uma pessoa, de um espírito, né, da fada boa, como ele chamava, e quando ele volta, ele estava livre da asma para sempre. Ela continua aparecendo para ele com frequência. Ele, em 1940, já no exercício mediúnico, né, ele era orientado por um espírito chamado Manuel da Silva, só que em dezembro de 45, esse espírito, incorporado no Divaldo, avisa ao grupo que ele iria deixá-los temporariamente porque ele iria reencarnar. E fala que para substituí-lo ficaria um espírito amigo ligado afetivamente a alguém do grupo e que passaria a dirigir os trabalhos, com orientação e ajuda e inspiração para o bom desempenho das obrigações. Divaldo já estava acostumado com o Manuel da Silva e ele sentiu um pouco de dificuldade para se ligar afetivamente a esse novo orientador, que não se tornava muito nítido para ele nas suas aparições e também não se identificava, né? Em 47, já mais familiarizado com esse espírito protetor, ele pergunta o seu nome e ela responde, um espírito amigo. Quando ele vai visitar o Chico, em março de 48, em Pedro Leopoldo, ele pergunta para o Chico quem era o seu guia, e o Chico diz que não estava autorizado a dizer, mas que se tratava de um ser venerando. Depois, num outro diálogo, num outro momento, esse trecho é transcrição literal que está no livro A Veneranda Joana de Ângeles, ele diz que em outra oportunidade ele tenta descobrir o nome dela, e aí eles têm o seguinte diálogo, né, ela pergunta para ele, meu filho, por que você quer saber quem é seu guia? E ele diz, porque todo mundo que eu conheço tem um guia, será que eu tenho também? Ela fala, tem, seu guia é o maior de todos, é Jesus. E aí ele diz, mas Jesus eu não quero, ele é guia de todo mundo, eu quero um só para mim. E ela fala, Divaldo, fica com Jesus, ele é o único guia fixo, porque todos os outros mudam, mas só Jesus permanece. E aí a gente vê nessa hora como Divaldo, que já era um espírito evoluído, nessa hora age dentro do egoísmo que é do humano de dizer, eu quero um só para mim, eu não quero Jesus, mesmo Jesus sendo o maior de todos, né? Em 49, eles começam a psicografar, juntos em 54, algumas mensagens passam a ser assinadas por um espírito amigo. Em 56, Joana seleciona alguma dessas mensagens e pede que ele encaminhe ao Reformador, que era um órgão da Federação Espírita, sempre com a assinatura um espírito amigo, né? Em 56, ele estava um pouco entristecido e se recolhe para orar, e um espírito amigo lhe aparece e lhe pergunta qual é a razão do seu sofrimento. E ele desabafa, dizendo que algumas dores que ele tinha, e aí esse espírito amigo lhe pergunta qual era a sua maior mágoa. E ele diz que é não saber o nome do seu guia, né? Ela então lhe revela que na sua última encarnação ela viveu suas experiências num corpo feminino e que se chamava Joana. E ele, de novo, não muito satisfeito com a revelação, diz que não esperava que o seu guia fosse um espírito feminino e que o nome Joana era muito comum, né? E aí ela pergunta se ele não gostou do nome. Ele responde que sim, né? Mas que ele queria um nome mais sonoro, mais pomposo, né? Com mais importância. E aí ela diz, então me chame de Joana de Ângeles, né? Então, desde 56, ele passa a vê-la e a ouvi-la diariamente com a aparência de uma freira. Desde então, eles escreveram muito, livros, textos, mensagens. Em 64, a gente tem o lançamento do primeiro livro deles, Messe de Amor. Depois vieram os outros livros. A gente tem todos os livros da série psicológica, que começaram a ser escritos em 89, e o último foi escrito em 2011. Esses são todos os livros, né, da série psicológica. O Divaldo divide as obras da Joana de Anjos em 3 períodos. Ele fala que a primeira fase foi de mensagens basicamente consoladoras, né, de mensagens suaves, numa linguagem muito modesta. A segunda fase, ela já apresenta a doutrina dentro de um estilo mais profundo, através de obras, né, que tem um caráter de iluminação de consciência, né. E a terceira fase, que é a fase da série psicológica, na qual não deixa de enviar também as mensagens de profundidade cultural, mas com o objetivo de convidar o leitor a crescer por meio de um estudo doutrinário
do autoconhecimento e da vivência cristã. O Divaldo diz que está na programação espiritual que a Joana de Ângeles reencarne possivelmente em 2015, isso quando o livro foi escrito, né? Isso agora já está atualizado, segundo o próprio Divaldo, para 2027, que seria o período que ela reencarnaria, retornando na condição de médium, numa experiência evolutiva nova para ela, né? Ela vai fazer parte da geração nova descrita por Kardec, que vai trazer uma inteligência precoce e uma propensão para crenças espiritualistas. Sem dúvida alguma ela será espírita, né, e trará também, segundo o codificador, uma vocação inata para o bem. Essa nova geração, descrita por Kardec, vem reencarnando desde 78, desde 1978, e em vários países, não necessariamente na área religiosa, mas em áreas diversas, né, nas artes, na ciência, na tecnologia, procurando sempre dignificar os valores que estão em decadência. E aí, para a gente já começar a finalizar, algumas curiosidades, né? Joana de Ângeles reserva os domingos para ter contato com Francisco, com quem sempre teve uma relação de alento, de empatia e de ternura. Embora ela tenha alcançado um considerável progresso, não é um espírito puro, e também tem as suas necessidades, e procura preenchê-las na convivência com aqueles que lhes são valiosos, importantes, né, significativos. O último livro escrito em conjunto por Joana e Divaldo foi em 2011, que é o Psicologia da Gratidão, e um dia Divaldo pergunta para ela por que, né, os seus livros tinham uma narrativa considerada por alguns como difícil, e ela diz: o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura, e nós não devemos adotar a gíria ou uma linguagem vulgar para facilitar o nível de conversação. Vamos utilizar uma linguagem que eleve o grau de entendimento da criatura. Joana de Ângeles propõe com isso um constante crescimento espiritual e um constante desenvolvimento do homem, né? Também, ainda dentro dessas curiosidades, Divaldo diz que ela tinha uma predileção, né, pelo nome Joana, né, e que essa predileção se dá por ela achar que era um nome simples, fácil de entender, e por acreditar que esse era o nome de uma pessoa modesta e pobre, né. Numa das entrevistas, o Divaldo faz salienta, ele traz um comentário muito interessante sobre o valor do sacrifício da Joana Angélica, né, mas perante o mundo espiritual, e que vai nos remeter a uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 30, formulada por Kardec, e respondida pelo Espírito São Luís, né, que diz: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida do seu semelhante, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? E o Espírito São Luís responde: a partir do momento que a intenção de se matar não existe, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a previdência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar aquele que está à frente de uma arma? Muitas vezes, ela pode querer estimular a prova de resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe, né? E por fim, o autor do livro, o César Braga Said, que escreveu, é lindo esse livro, quem tiver a oportunidade leia, Joana e Jesus, uma história de amor. Ele conta que uma vez conversando com uma amiga também espírita, essa amiga perguntou se ele sabia por que um espírito, depois de encarnar como mulher, não volta a encarnar como homem. Ele disse que não sabia, mas já imaginava a brincadeira que viria, né, quando ela diz: é porque um espírito que foi mulher numa vida não reencarna mais como homem, simplesmente porque o espírito não regride, né? Então, brinca, né, com ele. Esses são os dois principais livros que a gente tem sobre a história dela. Esse, Joana e Jesus, uma história de amor, é lindo, porque ele tem todo um contexto histórico, cultural, geográfico, sociopolítico. Ele traz muitas histórias paralelas do que acontecia, né, naqueles lugares aonde ela passou, né, a época. Essa
é um resumo, essa tela é um resumo das 4 vidas que a gente tem, de Joana, de Cusa, de Clara de Assis, de Juana Inês de la Cruz e de Sor Joana Angélica de Jesus. Essa é a biografia e algumas fontes, e eu termino aqui o meu estudo. Me perdoem se eu falei muito rápido, mas a gente tentar em 1 hora, 1 hora e pouquinho, resumir a história dessa veneranda. Peço desculpas a ela se eu falei de um jeito que deixou algo em dúvida, mas eu termino por